Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra? No Evangelho de hoje ouviremos assim. Aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Vosso mestre não paga a de dracma? Pedro respondeu: Sim, ele paga. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? A didracma era o imposto pago para a manutenção do templo, né? Então esse é um costume muito antigo e natural. É necessário que nós possamos colaborar com a nossa igreja, com a sua paróquia, com a igreja que você frequenta. É necessário colaborar com as despesas. Manter uma igreja não é fácil. Construí-la, mantê-la, renová-la é sempre difícil. As pessoas e nós também na nossa comunidade contamos com o apoio e a colaboração de cada um de vocês, assim como na sua paróquia. E não era diferente no tempo de Jesus. Mas Jesus vai colocar uma coisa muito interessante. Os reis da terra recebem os impostos de quem? Dos escravos ou dos filhos? Os filhos não precisam pagar os impostos. Não precisam pagar os impostos ao rei, por quê? Porque são filhos. Pois bem, meus irmãos, diante deste evangelho de hoje, precisamos entender que ele começa com Jesus falando da sua paixão, da sua morte e ressurreição, do mistério do amor do Pai que manda o Filho para nos libertar, e nos libertando nos torna filhos, filhos no Filho. Não precisamos mais pagar o imposto. Mas esse imposto de que Jesus está falando aqui, esse imposto que o sentido espiritual, não é o imposto necessário, como eu falei, para a manutenção das igrejas e do templo, mas é o imposto para saldar a dívida que nós temos diante de Deus. Jesus Cristo, Ele sozinho pagou o imposto. Ele sozinho pagou o preço que era necessário para resgatar a mim e a você, porque nós merecemos a morte, porque nós nascemos no pecado. Você é pecador, eu sou pecador, todos nós, ninguém é sem pecado. Se alguém é sem pecado, é porque Ele assim o desejou. É pelos méritos de Cristo que, por exemplo, a Virgem Maria que está aqui foi concebida sem pecado. De outra forma, seria uma hebreia como todas as demais, corrompidas pelo pecado. Porque a culpa original, a culpa de Adão, o desejo do homem de se tornar Deus, o coloca nessa situação de pecado, o colocou na criação e o continua a colocar. Qual de nós não cai nessa tentação? A tentação de querer ser Deus, de administrar a própria vida sem o consentimento de Deus, sem perguntar para Deus o que é melhor. Quem de nós não fez isso com os próprios pais e continuamos a fazer com o próprio Deus? Pois bem, o Senhor hoje, com este evangelho, eu quero recordar que Jesus pagou o preço. Jesus, na cruz, morreu para que você não tenha mais de pagar. Nós nos apresentamos diante de Deus, diante da sua infinita misericórdia, com simplicidade, com pureza de coração, com confiança. É a confiança que Santa Teresinha do Menino Jesus nos convidava continuamente a nos colocarmos diante de Deus, com confiança, diante da sua divina misericórdia. Ele pagou o preço. Da mesma forma como Jesus pagou o preço por nós, somos chamados também nós a fazer o mesmo pelos nossos irmãos. Quem tem mais capacidade de amar, precisa amar mais. Seja numa relação entre pais e filhos, seja numa relação entre marido e mulher, entre irmãos. Não existe uma justiça de 50% a 50%. Alguém sempre precisa amar mais. O que nós precisamos fazer é nos colocarmos diante da cruz do nosso Senhor e pedir: Senhor, me ajuda a amar como o Senhor amou. Me ajuda a perdoar como o Senhor perdoou. Para que assim como o Senhor fez por mim, pagando o preço do meu pecado, eu também possa, de alguma forma, ainda que pequena, pagar o preço pelo meu irmão, suportar o meu irmão, acompanhá-lo, trazê-lo para a luz, trazê-lo para Cristo.
que nós possamos compreender que na nossa vida não tem sentido enquanto a gente não se assemelhar a Jesus Cristo e a Jesus Cristo crucificado, que não permanece morto, que ressuscita, mas que tem que morrer. Morreu para dar vida. E assim também eu e você somos chamados à nossa própria vocação, como pais, como filhos, como sacerdotes, missionários, como empregados, somos chamados de alguma forma a morrer um pouco pelo meu irmão, a dedicar algo para ele, a oferecer uma parte de mim, para que todos nós, à imagem de Cristo, possamos fazer como ele fez e ser canal de graça na vida daqueles que ainda não conhecem ou não conhecem tanto quanto nós o conhecemos. Que o Senhor Jesus nos ajude, por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, a suportarmos as dores cotidianas, oferecendo ao Cristo crucificado. E fazendo desta forma, certamente, pagaremos o imposto e ajudaremos outros irmãos e irmãs a se apresentar diante de Jesus com confiança. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.